Gravando. Agora sim, João, eu te interrompi, desculpa. Achei interessante, assim, o último contato que a gente teve, né? Para quem não sabe das nossas relações, né, Júlio? A gente trabalhou junto numa empresa, né, chamada Exnil. Você deve falar disso mais para frente, mas foi onde a gente se conheceu. E depois, quando eu me tornei professor universitário, o Júlio foi meu aluno, né, lá no UniBH. Foi Sim. da minha turma. Mas isso foi, sei lá, 2003 ou 2004 no máximo. Caraca. E eu acho que a gente não se falava desde então. E Sim, é interessante como que a vida coloca pessoas no nosso caminho, né? E o trabalho é o lugar mais comum, né? Da gente ter um monte de ótimos amigos transitórios. Não é louco isso? Pessoas que, enquanto você trabalha junto, você tem uma super troca de ideia, como era o nosso caso, sim. tem uma super relação, mas aí deixa-se de trabalhar junto e as amizades se perdem, né? É muito comum isso, porque o convívio alimenta muito, né, naturalmente. Mas a gente sabe quais são válidas quando, depois de muito tempo, tem uma lembrança como essa, né? De bater esse papo com você. É isso aí. E assim, João, acho que vou ter que. Não sei se o helicóptero vai fazer muito barulho aqui, mas eu tenho um projeto que eu falo para todo mundo que é um sonho, assim, mas eu não posso lançá-lo agora porque eu vou perder meu emprego. Mas você falou que o trabalho faz a gente perder meio que os contatos. Eu tenho um sonho de escrever um livro, O Trabalho Atrapalha, sabe assim? Porque por causa do trabalho, a gente sai em caminhos diferentes, perde contato, deixa de cuidar do Sim, filho direito, paro de brincar com a minha cachorrinha. pois Tudo é. por causa do trabalho, sabe? Mas eu não posso escrever isso agora. É melhor não. Não. Cara, você falou 2003, que eu fui seu aluno. Eu lembro de algumas coisas. Eu lembro de você falando de rádio, cara. Uma das Exato, exato. Foi a o primeira rádio, feira o que eu rádio, lecionei. o rádio morreu, João? Não, de jeito nenhum. Eu acho que ele continua, assim como a própria TV, ele teve uma restrição de uso, ele deixou de ser fundamental para certas coisas. Por exemplo, um jogo de futebol, né? Antes, para você saber como é que estava o jogo ao vivo, se não tivesse passando na TV, era só no rádio. Agora não. Agora você tem praticamente um tempo real na internet que quase substitui, mas ainda não substitui. Então, eu acho que o rádio, inclusive, perdeu menos do que a TV. A Entendi. TV foi muito mais afetada pela internet do que o rádio, porque o rádio ele está com você a hora que você não pode fazer outra coisa, a hora que você está dirigindo, a hora que você está, sei lá, arrumando casa, a hora que você está fazendo uma caminhada, uma academia. Então, esse uso é um uso muito específico que a TV não consegue suprir e muitas vezes nem a internet consegue suprir. Até principalmente se você quer informação, né? Mais do que música. Música hoje, de fato, o Spotify dá para dizer que praticamente matou o rádio. Mas ainda assim, até no cenário musical, o rádio sobrevive bem, eu acho. Boa, boa. Eu concordo, porque até hoje eu também escuto rádio e até hoje eu gosto de ficar escutando as pessoas e pensando como elas são, sabe? Na primeira temporada eu até entrevistei a jornalista da Itatiaia, e Ah, eu sempre fiquei imaginando, eu sempre ouvi muito a voz dela na Itatiaia, e com muita cara de pau consegui convencê-la a conversar comigo, e ela foi uma gracinha, foi super legal o bate-papo. quem que é? A, da Rádio Itatiaia, que apresenta, junto com o Renato Rios Neto, Ah, tá. Eu saco o Renato, mas eu não. sumiu o nome dela agora, que vergonha, mas eu tenho ela aqui no meu canal, eu vou buscar. Tá. E, cara, super assim, super na cara de pau, sabe? Assim, porque eu Aham. escuto ela há muito tempo, mas eu busco Sim, agora, quer ver? E aí, cara, os approaches estão sendo na cara de pau mesmo. Eu mando uma mensagem, apresento um pouco o canal, e aí a pessoa vê se faz sentido ou não, acaba topando. Ana Cecília Carneiro. ah, sim. Ela é da família Carneiro, é neta do Emanuel, né? Ah, entendi, sim, sim. Eu acho que sim. Interessante que ela não fala isso, assim, né? Que É, legal, que bom. mas eu acho Acho que ela é da família Carneiro, né? que é. E foi muito bom o bate-papo, porque ela trabalha com jornalismo policial muito pesado, né? Muito Sim, denso. E sim. ela trouxe a perspectiva dela, de como é que ela enxerga as coisas, mas enfim. E eu já estraguei toda a entrevista porque eu não te perguntei quem é você, de onde você veio, o que você está fazendo aqui, cara. Por favor, faça as honras. Então, eu sou
Renato Rios Neto. Repórter! Rios, né? Eu sou o João Basílio, eu sou algumas coisas, né, profissionalmente falando. Eu fui professor universitário, inclusive do Júlio, Opa, da área de comunicação, eu fiz publicidade, fiz jornalismo e tive banda, uma banda de humor chamada The Jingles. Jingles. Faço comédia stand-up desde 2009. Tem um grupo de comédia stand-up, chama Desculpa Qualquer Coisa. E já trabalhei num monte de lugar, né, diferente, na Rádio 98, no BHZ. Hoje trabalho em agência, sou redator, e gestor de redes sociais de agência, e tocando a comédia em paralelo. E, além disso, em paralelo do paralelo, eu tenho escrito uns livros, tenho publicado os livros. Eu acabei de lançar um infanto juvenil, chamado Cachorrada, e estou com um roteiro de cinema na agulha, aguardando alguém a fim de produzir. Que legal, cara. Você é de onde, João, naturalmente? Assim, o Eu sou, seu umbigo está enterrado onde? meu embigue está enterrado em Montes Claros. Montes Claros. Ah, lugarzinho frio. Tipo isso. Não, velho, esses dias aí para trás fez 27 graus lá. Hoje, baixou bastante, baixou bastante, cara. O pessoal usou até casaco. Pessoal, lá em Montes Claros, você não tem casaco, não faz sentido você ter casaco. Você aluga quando você precisa. É tipo igual fraque, sabe? Eu acho que eu já usei mais fraque do que casaco lá em Montes Claros. Eu não vou abrir uma loja de casaco em Montes Claros, né, Não cara? vai dar certo, melhor não. Que aluga. Cara, uma pequena correção, cara. A gente teve uma oportunidade de conversar assim, mas por timidez minha não aconteceu. Eu vi um show seu do Desculpa Qualquer Coisa, Não Estamos na TV. Desculpa, Não Estamos na TV, no Buritis. Aham. Num restaurante no Buritis. Tá, eu sei qual que é. Fiquei com vergonhinha de mexer com você. Estava ali, olha só, um restaurante, um lugar que tinha umas cervejas especiais, bacanas. Isso. Foi muito legal a noite, cara. E assim, eu contei pra mesa inteira que eu já te conhecia, que eu trabalhei com você, tirei uma onda. E ficou fechado. Pessoal, então vai lá falar com ele. Eu falei, não, mas não é assim que funciona. O pessoal ficou trucando você. Tipo assim, você não conhece o cara? Assim, conheço, trabalhei com ele e tal, mas aí na hora de levantar e te cumprimentar, eu fiquei com vergonha, aí o pessoal não acreditou na história, não. Alô, você que estava com o Júlio nesta noite, do Desculpa Qualquer Coisa, no Buritis. Vocês estão vendo? A gente se conhece, sim. Que legal, cara. Eu vou fazer uma pergunta assustadora agora. Vai lá. Eu entrei na Exnihil como office boy, cara. Se eu não me engano, isso foi década de 90, não foi? Foi década de 90. Caraca, mano. Isso não te assusta, não, João? O tempo te assusta, cara? Assusta. Às vezes eu acho que eu tô novo, do tipo assim, já aconteceu tanta coisa comigo nessa idade, ou às vezes eu acho que eu tô velho, falei, caramba, já tô nessa idade. Então, tudo é perspectiva, né? Mas, acima de tudo, quando eu penso em filhos, né, cara? Meu filho mais novo hoje tem 16 anos, é muito recente estar nascendo a primeira filha, e agora já não tem nem criança em casa mais. Entendi. O que ajuda no presente do Dia das Crianças, que acabou. Mas é assustador. O tempo assusta, o tempo não espera, né, cara? É clichê, mas é meio assustador, assim. Sim. E assim, João, como é que aconteceu esse seu desejo de... Já vi alguns shows seus, ali no Buritis, tal, pela internet também. Como é que aconteceu essa sua ida também para esse mercado de humor? Porque eu lembro do Abujanra falando que no Brasil é mais fácil fazer as pessoas chorarem. Fazer rir aqui é bem difícil. E você se meteu a fazer isso também. Como é que você entrou nessa, cara? Sim. Pô, velho, eu sempre fui piadista, isso é fato, desde criança. Sempre fui de dar apelidos, mas sem a coisa do bullying pesado. Mas sempre fui do trocadilho. E aí, em tudo que eu fiz, no final das contas, acabou tendo coisa de humor. Quando eu fiz publicidade, muito anúncio que eu criava tinha pegado do humor. Aí teve um programa de auditório que surgiu lá, o Elias Sunshine Show. E aí eu fui chamado para ser roteirista, para escrever humor. Aí teve um projeto de um programa em Confidência, onde começou no rádio.
E aí me chamaram para produzir sketch de humor, para escrever sketch de humor. Então, assim, todo lugar, num monte de situação, eu usei humor. Aí veio a banda, o The Jingles, que é uma banda de humor, onde, Entendi. onde o que eu mais fazia, o que eu fazia de mais relevante eram as letras. Então, eu sempre escrevi humor, assim. E aí, o The Jingles foi uma experiência maravilhosa, mas ao mesmo tempo traumatizante de grupo, né, de banda. Eu sei que teve ou tem banda, não sei, sabe disso. Sim, É, sei. conciliar a banda é muito difícil, muito trabalhoso. E aí eu vi o stand-up. É um relacionamento, né? Sim, e tem que estar todo mundo na mesma vibe, bicho. É muito Exato. difícil isso acontecer. Com os mesmos interesses, com o mesmo nível de dedicação, com o mesmo nível de prioridade. Então, a banda começou a capengar, e aí eu descobri o stand-up e falei assim: caralho, dá para fazer humor Uhum. sozinho, não, sem depender de mais ninguém, né? De negociar com ninguém, de discutir roteiro, sei o quê, eu e pronto. É você e você. É, e aí foi. Mesmo no The Jingles, mesmo, eu comecei a fazer assim, uns momentos de mini monólogos entre uma música e outra, que tinha piada, que tinha uma pegada, que depois eu fui ver que era de stand-up. E aí comecei. Mas mesmo estando nesse processo solo, mesmo dentro do stand-up, dá para ter grupo, né? Que é o que eu tenho. Com desculpa qualquer coisa, somos um grupo de 4 pessoas: Sim, Bruno Costoli, Bruno Berg, Thiago Carmona e eu. maravilhosos. É, E aí, obviamente, tem os percalços de ser grupo, né? Por isso que a gente tem carreiras solo e carreiras de grupo separadamente. Aí cada um dá seu foco. Isso é de uma maturidade bem legal, né, João? Assim, eu encaro dessa forma, assim, porque você comparou a banda e é interessante, porque banda tem um projeto muito específico, né? Tipo assim, eu toco no Metallica. O Metallica é um negócio muito específico, muito nichado, mas de repente eu quero tocar jazz, né? E aí, como é que isso funciona, né? Então, Sim, acho que a comédia também te permite você ter essa flexibilidade, né? Tem coisas que funcionam em grupo, tem coisas que funcionam com o João, com o Costa e por aí vai, né? Acho que exatamente. liberdade, eu acho, uma liberdade criativa para explorar mais, né? E aí Exato. eu lembro que cada integrante lá no Buritis, que subia no palco, tirava risadas diferentes das pessoas. Sim, Isso eu acho um barato, assim, porque cada um tem uma pegada diferente, né? sim. A individualidade do humor, né? E o que é bom do show de grupo, né? Que geralmente é como funciona em bares. Se tiver um cara no palco que você não curte, segura a onda aí, daqui a 15 minutos tem um outro Vai que trocar. vai ser bem diferente, aí você deve curtir esse. Então, dificilmente você vai sair de um show desse achando que os 4 foram igualmente ruins, né? Não, não, não tem. Entendi. Isso é legal. Isso Sim. já até me fez pensar uma outra pergunta, assim, como é que vocês lidam com sucesso e fracasso, assim? A plateia, eu imagino que seja um termômetro bem vivo ali, né? É, Que não dá para saber de tudo, mas aquelas reações ali. Eu morreria de pânico, cara, se eu tivesse que contar uma piada para mais de duas pessoas. Como é que você encara isso, cara? Eu lembro que você esteve, por exemplo, na Ana Hickman. sim, sim. Na Ana Hickman. Cara, eu ia me cagar todo, mano. Como é que você vê isso? Vou te falar que minhas participações na TV não foram super tranquilas, não. Eu era muito afetado, digamos, emocionalmente pela Entendi. coisa TV. Eu me sinto muito mais à vontade no palco No palco. do que na TV, num concurso. E ali o concurso era, além de tudo, tinha plateia, mas plateia distante, porque aí tem um monte de câmeras na frente, cabo mesmo, lá. Então, o povo longe, frio. É, o maior desafio, falando de sucesso e de fracasso, o desafio inerente ao comediante stand-up é o desafio da estreia da piada, Estreia. porque você nunca fez ela, você não sabe como é que as pessoas vão reagir. Simplesmente você tem na sua cabeça uma impressão de que é boa, mas será que? Então esse é o grande momento, digamos, é o cagaço que não tem como escapar. Entendi. Obviamente, a gente faz noites, inclusive, de teste, justamente para isso, para avisar para a plateia: olha, estamos fazendo textos novos, Legal. então entendam isso e ajudem a gente a definir o que é bom e o que não é. Porque aí faz sentido, aí o trabalho do comediante de bom senso, digamos assim, é lapidar esse material a partir da noite de teste e tirar o apego, né? Essa aqui, nossa, eu apostava tanto nessa piada,
achava que ela ia arrebentar, mas não funcionou. Vou tirar do repertório. Às vezes você testa uma segunda vez, mas não ser teimoso, né? Não ser aquele cara cabeça dura de um dia vai dar certo. Ou então não ser aquele cara que atribui o fracasso ao público. Tem isso também, né? Tem gente que a piada não entra e fala assim, mas essa plateia também não dá, né? Esse público não sei o quê, não tem, sei lá... Empatia, né? Ou não tem bagagem para entender a piada, porque não tem, né? Sim, sim, sim. E então a gente precisa ter esse olhar, obviamente, o comediante tem que estar o tempo todo avaliando se aquilo está funcionando ou não e fazendo os cortes e os ajustes necessários. Acontece de você fazer um texto que você sabe que é bom, que você já fez várias vezes, sempre funcionou, acontece de você fazer em um determinado lugar e não funcionar. Aí sim é culpa da plateia. Entendi. Não tem como. A gente já apresentou, por exemplo, num evento para uma empresa rural, e o público, isso no interior, o público era peão de lavoura mesmo. Era o cara que colhia milho, cenoura, sei lá. E aí eles não pegaram boa parte das piadas, porque envolviam uma cultura, digamos assim, mínima, que não teve eco ali. Então tem situações que é culpa do público. Tem situações que o fracasso é culpa do evento, que os caras inventam de fazer stand-up num dia que teve um monte de outras coisas, e aí põe o stand-up, por exemplo, junto com o jantar dos empregados. Estranho. Não, é simplesmente horrível você apresentar com as pessoas servindo, as pessoas comendo, batendo talher, fazendo barulho. Muita gente não presta atenção, muita gente não ri, não encaixa. Então, tem produtor de evento também que faz merda de botar a gente em roubada. Em lugares errados. Lugares errados ou momentos errados, né? Momentos errados. Exatamente. Eu lembro do Rodrigo do Dead Fish falando que as roubadas que a banda já passou, assim, cara, por exemplo, já fomos tocar na Argentina, chegamos lá, era uma churrascaria. Uhum. E o cara fez a gente tocar. Quando a gente começou a tocar, foi o caos, porque a banda é barulhenta, né? E Claro, as pessoas queriam comer. exatamente. Mas ele fala isso sorrindo, né? Foi um aprendizado para a vida, é isso aí, cara. Tem História coisas boas e ruins e a gente tem história para contar. João, eu tô misturando bem as coisas assim, sabe? Porque esse é meu experimento desse canal, sabe? Uhum. Você não começou na Ex Nihil, né? Você já tinha uma experiência anterior, não tinha? Ou você começou a sua carreira de comunicação na Ex Nihil, provavelmente? Eu tinha estagiado num instituto de pesquisa, Uhum. e só, na verdade. Porque no final da minha faculdade, eu passei no concurso do TRT. Outra. Então, antes de eu estava formando em comunicação, surgiu esse concurso, eu me inscrevi por coisa de família, minha mãe, faz. E passei, velho, no concurso do TRT e me tornei funcionário público do TRT. Eu fiz no meio de 93. 93. E aí, formei e, obviamente, como era um emprego de 6 horas por dia, eu não conseguia nenhum outro emprego Uhum. na área de comunicação, que é a área que eu sonhava, que eu mudei para Belo Horizonte para buscar essa carreira na comunicação. Então, era minha grande meta e, de repente, eu me vi funcionário público com um bom salário, Imagino. com a estabilidade que o funcionário público tem hoje, com o Uhum. privilégio de trabalhar só 6 horas por dia, Uhum. num ambiente sem pressão, né, porque não é mercado. Não tem aquela politicagem, né? Sim, exatamente, a coisa do resultado e tal. Resultado. E aí, velho, depois de uns 3 anos lá e meio sofrendo, assim, aí nesse meio tempo surgiu o projeto da Inconfidência, então eu comecei a trabalhar paralelamente, escrevendo os roteiros para a Inconfidência, para um programa da madrugada que a gente fazia. E aí, a certa altura, eu adoeci, eu adquiri um ALER, lá trabalhando no TRT, entrei de licença e nenhum remédio dava jeito, nenhum médico dava jeito, nenhum método de tratamento dava jeito, até eu descobrir que era um aviso do meu corpo para eu mudar e ir atrás da minha história. E aí eu pedi exoneração do TRT para Cara, trabalhar com comunicação. não, mano. E aí sim, na sequência surgiu o anúncio da Ex-Nihil, a seleção,
e eu entrei, fui selecionado. Entendi. Gente, para quem não sabe, a XNeil foi uma das primeiras agências digitais e de comunicação do Brasil, né, João? Eu nem vou dizer Minas Gerais, do Brasil, Sim. né? Trabalhando com desenvolvimento de CD-ROM, por exemplo, tinham pouquíssimas. Sim, eu tenho vários materiais guardados aqui com carinho, inclusive o CD autografado do Jingles, tem o CD autografado. Vocês autografaram para mim no Cine Belas Artes, lembra disso? Exato, exato. Inclusive, um colega seu machucou meu braço, porque no meio da apresentação ele subiu na pilastra de tanga do Tarzan, pulou na mesa e derrubou todo mundo. Foi uma bagunça. É Nunca mesmo? isso. Cine Belas Artes. Ele gerou bagunça na mesa, quebrou coisa, tipo isso? Quebrou, caiu eu, minha irmã. Que Aí eu merda. a camisa assim, mas foi fantástico, cara. Eu vou lembrar até para você a sketch que foi. Vocês faziam uma parada da banda que você se infiltrava na plateia, a gente não conseguiu ver isso. Aham. Isso foi sensacional. E eles faziam uma música zoando Humberto Gessinger. Sim. E você levanta e fala assim, ó, não gostei dessa piada, não. Eu sou fã de Engenheiros do Havaí. Lembra disso? Eu sou fã de Exato. Engenheiros do Havaí, não concordo com essa piada. E aí... Sim. E pegou todo mundo, cara. Todo mundo acreditou e tal, e foi um barato. Muito bom. Era uma música do Audisson. Era o de Audisson. E, de fato, a gente sempre adorou zoar o Engenheiros do Havaí. E o Tarzan é de uma música chamada Bala Chita, Bala Chita. que tinha essa lógica que Isso é se é muito Bala bom. Chita, tem que ter o Tarzan. Eu tenho saudade disso, João, porque eu Bom. adoro humor, obviamente. Eu adoro. Mas eu te confesso, cara, eu sou leigo, obviamente. O meu olhar é totalmente de cliente, com a pipoca na mão. Mas eu tenho muita dificuldade de achar humor disponível, assim, sabe? Eu vou zapear o Netflix, eu tenho dificuldade, cara. Você Sabe? fala, Assim, você fala no cinema, nas séries? cinema, séries, teatro. Aham. Eu acho que o stand-up veio para salvar, porque eu acho que o stand-up tem um tempero atrevido que a gente perdeu, sabe? Sim, sim. E tem uma agilidade, né? Porque você, como não precisa produzir, não precisa filmar, não precisa roteirizar, você faz ali no palco, né? Eu consigo hoje fazer uma piada de uma coisa que aconteceu ontem, né? Ele tem esse frescor também, né? Boa, boa. Sim. Mas Entendi. quando você fala de dificuldade de achar humor, aí você está falando do humor brasileiro ou de uma maneira geral? De uma maneira geral, para ser sincero, assim, eu vou falar com toda a vergonha do mundo, mas sem vergonha também. Pegando filme, por exemplo, eu não sei se eu vi um humor que me fez rir, igual, por exemplo, Se Beber Não Case, o Hangover, né? Sim. Que eu tive um sogro sensacional, genial, maravilhoso, que Deus o tenha, que ele falava assim, e me ensinou muita coisa de cinema. Ele falou assim, Julinho, o humor para mim é para rir, cara. Então eu gosto de Adam Sandler, eu gosto porque é o papel dele, sabe? Sim, sim. Eu quero sentar com a minha sopinha, eu quero rir, cara, sabe? Aham. E aí tem muito filme que quer entregar tudo. Você ri, chora, cara, eu quero rir, cara, eu quero rir. Aham. Como é Fato. que você vê isso assim? Você acha que o humor tá perdendo esse. Tipo, Monty Python. Eu dou risada do Monty Python até hoje, mano. Mas eu rio de enxugar o olho, assim. O julgamento da bruxa é maravilhoso do Monty Python. É. É maravilhoso. Por que eu não tô achando isso mais? Ou é sensação minha? Eu acho assim, pensando, por exemplo, no cinema e nas séries, né? Monty Python já teve muita coisa boa, por exemplo, Monty Python. Eu gosto muito dos filmes do pessoal, do Aperte os Cintos que o Piloto Sumiu, Sim, sim, sim. Academia de Polícia, como é que Não, tira da pesada. Porra, que a polícia vem aí, É, etc, etc. Tem muita coisa bacana. Gosto muito do humor, por exemplo, dos Simpsons, que eu acho sensacional também, né? sensacional, sensacional. De altíssimo nível. South Park é muito bom. E eu acho o que se faz hoje bom de humor que eu gosto? Tem muita série boa, eu acho, apesar de eu conhecer poucas, mas eu acho que o Brooklyn Nine-Nine é muito bom. How I Met Your Mother é muito bom. Bom, bom. The Office é muito bom. Modern Family é muito bom. Modern Family. Eu estou assistindo a maravilhosa Mrs. Maisel, que é do Prime, que é bem legal também, apesar de ser menos engraçado o tempo todo, mas é muito, muito bom. Conheço. Vou anotar. Mas cá entre nós,
tudo isso que eu citei é estrangeiro, né? Uhum, Eu acho que a produção brasileira de ficção de humor é muito fraca. E aí, então, eu tô botando séries e filmes. É muito fraca, no geral. É, você tem alguns filmes, comédia que eu dei risada brasileira, Se Eu Fosse Você, uhum. é bom, inclusive o 2 é bom também, né? Que teoricamente a fórmula ia esgotar, mas eles conseguiram preservar. Auto da Compadecida, que é o concurso. Maravilhoso, maravilhoso. É. Lisbela e o Prisioneiro, que é sensacional também, que é da mesma pegada do Auto É da quase o mesmo elenco, né? Eles só inverteram Compadecida. um pouco os papéis. Mesmo diretor, mesma trilha e tal. E no mais, velho, coisas de baixo nível, eu acho, ainda. A gente tem roteiros ruins acima de tudo. As coisas a gente já tem produções boas, né? Tecnicamente a gente faz bem feito, as coisas da Globo, por exemplo, Globo Filmes, Sim, parará. sim. Uhum. Mas falta roteiro bom, roteiro engraçado igual roteiro americano. Não precisa ser na pegada americana, mas roteiro com o ritmo de piada, por exemplo, de série americana ou de alguns filmes americanos. Que funciona. Que funciona, exatamente. Então, é, um pouco também, até por isso que eu comentei desse roteiro que eu acabei de terminar, modestamente, As Favas, um roteiro que eu acho que ele está claramente acima do nível da comédia nacional, assim. Uhum. Eu tive muito cuidado mesmo com a qualidade das piadas e, do ponto de vista de trama, ele ficou um roteiro muito rico, uma história muito rica. Sabe aquela história que a trama tem um monte de detalhe para você prestar atenção, para entender onde vai chegar, como que vai se conseguir resolver aquele problema, e as coisas se encaixam? Ficou um roteiro assim, sabe, com essa pegada, Bom, que me agrada muito e que me deixou muito, muito feliz, por enquanto, com o resultado. Agora, de fato, é achar parceria. é. Não, mas vai sim, vai sim. É uma luta, mas vai. E assim, é uma pergunta que eu faço meio. Ela é capciosa, porque assim, quem sou eu também para ficar julgando o mercado que eu não trabalho? Né? Eu estou falando puramente de espectador mesmo. Então, Uhum. porque eu lembro que eu dava boas risadas com comédia quando eu era adolescente. Eu parei a perceber, assim, cara, não estou dando mais boas risadas. Aí eu fico frequentando Friends, por exemplo, Uhum. super simplório, né? Muito quase navegando na ingenuidade ali, né? Umas piadas ingênuas, né? Eu, Sim, eu dou risada, previsíveis, né? eu dou risada daquilo, sabe? Assim, Uhum. talvez um trejeito do Ross, do Joey, assim, uma coisinha simples a gente ri, né? Sim. Mas aí me conecta uma outra pergunta, já caminhando para o finalzinho. Humor tem limite, João? A pergunta de US$ 1 milhão. É, Pergunta nada clichê, né? é, mas ela continua sendo importante. É, eu acho que que esse limite é de cada um. Óbvio, eu não posso obrigar que o limite da pessoa seja o mesmo meu, não posso obrigar que a pessoa não se ofenda, né? Como é que eu vou obrigar que a pessoa não se ofenda? Não tem Uhum, como controlar isso, né? uhum, Então, o limite do humor é o limite de cada um. Até aí, ok. O problema começa quando é, essa pessoa que acha que o limite dela esgotou, se acha no direito de te impedir de fazer o seu humor. Will Entendeu? Smith? O Smith é um caso muito específico, mas assim, falando ainda de maneira geral, não sei se eu me fiz entender. Você pode não gostar da minha piada, mas você não pode me impedir de contar essa piada. Entendi. Tipo, você se ofendeu, ok, eu não tinha mesmo expectativa de 100% de aprovação. E o que você deve fazer, você que se ofendeu? Para de assistir, para de ver os vídeos, para de comprar ingresso, mas você não pode me impedir de fazer essa piada. Entendi o raciocínio. Você fez um programa de televisão, eu não esperava. Não assiste mais o programa. Você fez no seu podcast, não assiste mais o podcast. É o que eu faço com a música e que as pessoas não conseguem fazer com a comédia. Com a música, se você, Júlio, me apresentar um CD de uma banda e eu não gostar, eu não vou te falar para você jogar fora o seu CD. Verdade, é. Eu não gostei, eu posso até te falar, olha, não gostei, Gostei, e vida que segue, velho. Qual o problema de você continuar ouvindo o CD dos caras? Você não sou eu. Então, qual o problema de outras pessoas irem no meu show, assistirem a minha piada? Então, não gostar é ok. Agora, quando vira perseguição, né, o não gostar, quando vira boicote, quando vira um processo de boicote no sentido de
fazer uma campanha, uma mobilização contra as pessoas, quando vira processo judicial, Processo. aí é que não Não, dá. entendi. Eu concordo com o raciocínio, assim, os limites são individuais e ninguém tem o direito de cercear ninguém, né? Simples Sim. assim, né? Obviamente, né, salvo quando eu estou cometendo um crime, claro. Claro, Se eu claro. for racista, Sim, mesmo com uma piada, eu não posso falar, é só uma piada, porque se a piada contém uma afirmação é, interpretada como racista, é, ela é racismo, mesmo sendo piada. É assim como eu não posso incitar homofobia ou ser homofóbico e por aí vai. Fora isso, né? Se o que eu estou cometendo não é crime, eu estou só dando minha opinião. Por exemplo, futebol é muito louco, né, velho? Tem nossa, gente que fica bravo com você porque você fez piada com o time dele, sendo que a escolha dele por aquele time é geralmente uma escolha arbitrária, não é? Como a gente escolhe o time, é porque o pai claro, queria, ou o irmão mais totalmente velho. emocional, é. E ela não segue nenhum critério lógico. Então você Aqui, hoje. aqui, João, me É, fala a explicação disso. exatamente. Eu fico feliz. Você, É você já é, você já é o quinto torcedor da América que eu conheço. É orgulho. emocional, cara. Me explica isso, né, cara? Como é que Exatamente. Exatamente. Então, se a escolha do time do cara é arbitrária, ele não faz sentido ele reclamar, ele, por exemplo, ele ser atleticano e reclamar que eu fiz uma piada zoando o Atlético, porque ele poderia ser aquela mesma pessoa naquele mesmo lugar e cruzeirense. E aí ele ia estar rindo da mesma piada, Pois é, simplesmente porque a escolha dele lá no passado foi outra. Então, mas ainda tem gente que não tem essa noção e que fica bravo de verdade de quando verdade. você faz piada com o time dele, como se ele não tivesse rido de todas as outras que você fez, né? De outros times, né? É, Quem sofre muito isso, além de vocês comediantes, é o próprio Duque, né? Claro, todo mundo acompanha ele, e é um barato, porque o Duque faz questão de pegar no pé de todos os times, cara. Pelo menos o Atlético, o América, o Cruzeiro, ele pega no pé mesmo, tal. sim, sim. E ele Ele é, dose bem, né? Então, assim, ele fazendo do América, não tem tanta repercussão, mas ele faz o do Atlético, pau quebra. Aí ele é, faz o do Cruzeiro, pau quebra. É uma exato. fim, né, cara? Eu já vi gente escrevendo nos posts dele, né? O atleticano escrevendo, você Isso. só pode ser cruzeirense. Aí vem em outra charge, vem o cruzeirense e escreve, é por isso que você é atleticano. Isso é a melhor prova que você tem de um trabalho bem feito, né? Perfeito, cara. E eu acho que o humor, que o Duque também lida muito bem com essa ferramenta, né? De uma Sim, maneira ou de outra, mesmo com esses ataques que você sofre, João, é sinal que funciona, eu acho. Porque sim, se não tem reação nenhuma, nem riso, nem ataque, cara, é. muda de emprego, porque Você não passa bem está branco. acontecendo nada, né? Não está É acontecendo isso nada. mesmo. É isso mesmo. Então, E eu acho você falou em Duque, só para registrar para quem está acompanhando, que nós trabalhamos juntos, nós dois, que eu, o Júlio e o Duque, na Ex-Neo. Ex-Neo, aliás, é um celeiro de muita gente talentosa, né? celeiro, né, cara? Um celeiro É, foda ali. E outra, o- João. E o Duque, inclusive, está na minha listinha aqui para eu entrevistá-lo, mas ele está correndo de mim, tá? é, Fala lá, o Duque, é o Júlio, pô. Comprou muito lanche para você lá na X-New, ajuda o cara lá. pois é, exatamente. Mas ele é maravilhoso, ele me deu livro autografado, tal. O cara é foda demais. É. De um cuidado, né, com a narrativa que ele usa, tal. Isso é muito legal. Nós tivemos um projeto junto no jornal Super Notícias. A gente tinha uma página de humor político semanal. Ixi, Toda quarta-feira a gente fazia piadas sobre as notícias mais recentes da política. E aí era legal também, porque a gente batia em todo mundo, apesar de, claro, também termos nossas preferências posicionamentos, né? nesse campo, lógico, mas é incrível como que a política brasileira dá motivo para você distribuir as críticas de maneira bem generosa. É. Vamos lá, que vocês não têm muito trabalho para elaborar piada com a nossa política, né, Tem João? hora que até fica sem graça, que já vem pronto. Tipo assim, galera, me ajuda aí, pô, deixa eu me esforçar um pouco mais. Falar Exato. nisso, João, pode fazer humor com o presidente, cara? Isso não é feio, não? Não só pode, como deve. Não só pode, como deve. Aliás, eu tenho uma ressalva, na verdade. E quando eu falo presidente, eu falo presidentes, tá? Pois é aí que está a minha ressalva. Eu acho que a gente pode criticar qualquer presidente, fora Bolsonaro. Acho que a gente pode fazer piada com qualquer presidente, fora Bolsonaro. Deixa eu ver se eu entendi. Você Acho pode. que dá para zoar,
todo presidente, fora o Bolsonaro. Concorda? Eu não sei se eu entendi. Você pode, por exemplo, fazer uma brincadeira com Obama e com Trump, mas fora Bolsonaro, é isso? Isso, exatamente. Fora Bolsonaro, você pode brincar à vontade. Exato. Fora É, Bolsonaro, tá. esse é o critério. Entendi, entendi. Ô, João, caminhar para o finalzinho aqui, cara, só mais duas perguntinhas. Sim, diga. A vida é uma comédia, João? Não, de jeito nenhum. Não é não? Tá, né? Não, não. A gente, A vida é o quê, cara? porra, bicho, a vida minha mais recente definição de vida é que a vida é uma eterna lista de coisas feitas e coisas a fazer. Que sensacional, cara. Mas é assustador, né? Porque a gente nunca para de ter compromisso, né? A gente está o tempo todo realmente com problemas para resolver, nem que o seu problema seja um problema básico do tipo almoçar. É um Sim. problema a ser resolvido. Assim Uhum. como ganhar dinheiro para o mês que vem, que eu não sei se eu vou ter, assim como filho, e a escola, e não sei o quê, e não para, e a torneira, etc. Sim. Outro dia aconteceu uma coisa emblemática comigo. Eu tinha um arquivo aqui no meu Gmail, um rascunho, chamado A Fazer, em que eu ia anotando as coisas que eu tinha para fazer. Uhum. E tem coisa que você resolve, tem coisa que você não resolve, tem coisa que não é urgente resolver, tipo assim, se der eu faço, quando der eu faço. E a lista ia só crescendo, velho. A lista chegou a certa altura, ela tinha, sei lá, quantas páginas, se ela fosse impressa, quantas páginas ela teria, sei lá, 5, 10 páginas de coisas a fazer ao longo de vários anos. E, de repente, esse arquivo sumiu do meu e-mail. Cara, Óbvio que eu não deletei ele, porque ele tinha muita coisa que eu acho que era importante, mas não estava na lixeira, não estava no lugar nenhum. Procurei de cabeça para baixo, revirei meu e-mail, não achei. E fiquei tentando entender o recado do universo para mim, sabe, com isso. esquece isso, cara. Do tipo, vai daqui para frente. Vai daqui para frente para você sofrer menos. Agora tá valendo agora, agora. Daqui que você Exato, vê, deixa pra lá, cara. exato. Perfeito, João. Perfeito. A vida é uma coisa de listas a fazer e coisas que eu já fiz. Sim, sim. Cara, é a perguntinha mais sincera agora, imitando o grande Abu Janra, o que dá nome ao meu canalzinho, o meu canal. Qual que é o seu elemento raiz, João? Qual é o seu elemento raiz? O que que te define? Quando você fala elementos, você está falando de terra, Elemento fogo, raiz. água, De forma, de essa forma, categoria? não, de forma filosófica mesmo. Ah, Qual é esse entendi. elemento raiz? Tem gente que respondeu super emocionado, tem gente que respondeu nada, tem gente que respondeu meus boletos. Para você, assim, cara, o que que te move, assim, que é elementar para você? Sim, sim. É criação, meu Criação. elemento raiz. Porque é a convicção que você chega a certa altura da sua vida que de tudo que eu posso fazer, o que eu posso fazer de especial é criação. Porque criando eu vou ter o que quer que seja que eu crie, né? Eu já percorri muita coisa, né? Música, poesia, conto, crônica, livro infantil juvenil, roteiro de teatro, roteiro de cinema, lá. Eu já criei um bocado de coisa, charge, piada, Uhum. tudo que eu criei, bom ou ruim, só existe porque eu fiz, né? Então eu acho isso muito especial, porque por isso que eu nunca, por isso que a coisa, por exemplo, no trabalho no TRT me aborrecia e me fez sair de lá, porque era um lugar de não criatividade, pelo contrário, né? Era de atendimento de demandas, despacho, arquivo, blá blá blá. Então tudo que eu não fazia lá era criar. E eu acho que a gente, como a vida, voltando à sua pergunta anterior, entre outras definições possíveis, passageira, eu acho que a gente tem que achar jeito de sobreviver além da vida. E o melhor jeito, aliás, o meu jeito de sobreviver além da vida é com as minhas criações. Então, enquanto existir o livro meu na casa de alguém, ou o filme meu sendo assistido por alguém, ou o vídeo de stand-up sendo assistido, parará, parará, eu permaneço vivo, porque eu permaneço fazendo diferença no mundo com coisas que só eu podia fazer. Então, Criação. E aí você, o João sempre vai ficar aqui nesse mundo com as suas não coisas. é, eu acho isso, eu acho um privilégio poder trabalhar com isso e ter essa recompensa do trabalho. Muitas vezes a gente não ganha nem o que merece pelo que cria aqui, né? Uhum. Estou falando de financeiramente mesmo. Sim, sim. A gente sabe que
mercado artístico, o mercado da criatividade em geral, hoje é muito pouco valorizado. Né? Pensar, por exemplo, em escritor, né? Que escritor que ganha dinheiro no Brasil? Só é meia dúzia. Bem difícil. É bem difícil. Mas a gente vai movido por essa paixão, né? Que é essa paixão de dar existência a alguma coisa que até dia desse não existia. E parece que é um senso comum, porque o Ariano Suassuna falava muito isso, né? Desistiu de ser advogado, né? Eu deixei de ser um grande advogado. Eu acho que eu seria um grande advogado para me meter a escrever, então, cordel, né? Sim. Que ele estava incomodado, né, com a situação. Né? E, enfim, temos o Suassuna para sempre aí para gente, né? Sem dúvida. E é impressionante quando eu descobri que ele escreveu o Alto da Compadecida com 27 anos. Caraca! É muito assustador, porque é muito maduro, né? E é muito crítico, né? É muito preciso, um monte de coisa. Ele é realmente genial. Agora eu vou dormir com mais crise existencial ainda, João. O que você tinha feito aos 27 anos, né? Lá no começo da nossa conversa, se o tempo te assusta. Você não Pois devia é. ter falado isso, cara. Com 27 anos, o que eu fazia, meu Deus? Onde é que eu estava, né? Onde é que eu tava? Ô, João, brigadão, cara, pela força. Valeu mesmo por esses minutos que você cedeu aqui. Logo, logo eu coloco lá nos canais, Spotify também. Te aviso bonitinho e tal. Boa. Cara, dei bastante risada, foi muito legal. E é isso, cara. Muito obrigado mesmo. A segunda temporada, para mim, está começando em alto nível, que é com você. Vão ter mais pessoas também que eu estou aí batalhando. E está inspirando muitas pessoas também, com as histórias de vida que a galera está compartilhando comigo, cara. Que bom, que bom. Fico feliz e foi um prazer para mim também, velho. Excelente. Valeu. Passou rapidíssimo. Passou rapidíssimo. Mas eu tenho planos para daqui a um ano conversar com o João do futuro. Opa, Faz parte do projeto, né? com outra lista de coisas a fazer. 2 de junho de 2022. Como é que tá o João de 2 de junho de 2023, né? Pois é. Será? Combinado. Quer combinar já? Combinado. Daqui a Já um ano. pode, já coloca naquela sua lista nova lá de coisas a fazer. Exatamente. Beleza, João. Obrigadão, cara. Bom descanso para você e boa noite. Beleza, meu cara. Olha, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.